que a gente se apega a isso para poder criar alguma coisa nova. Mas é muito mais conceitual e muito menos de produção e de indústria, entendeu? Pode continuar? Tá. E outra coisa muito bacana, esse exemplo eu fiquei muito animado, que é o The People Supermarket em Londres, que é um supermercado que vende tudo com no mínimo 50% de custo menor do que grandes redes como Sainsbury, Tesco ou a Waitrose. Por que eles fazem isso? Porque as pessoas que compram lá, elas trabalham lá. Então 40%, você paga 25 libras por ano, você tem acesso a 50% de desconto, mas eles te pedem uma coisa em troca. Você passa pelo menos 4 horas por dia lá ajudando a manter o estoque, a contar mercadoria. Você trabalha lá, ou seja, é uma cooperativa que você ajudando a manter, você tem direito a um custo mais baixo. É um conceito muito interessante. Tem uma coisa também de comunidade local. Eles não compram, por exemplo, produtos que venham da França. Eles compram produtos do cara que trabalha, que tem no norte da Inglaterra, tem uma plantação de batatas e eles compram desse cara. Então, eles também tentam estimular a economia local, que é uma coisa muito interessante e que faz parte da economia social. Pensar localmente e não ficar tentando fazer aquelas coisas de transporte. A 1000 quilômetros daqui tem uma ameixa incrível. Tá, não me interessa. Deixa eu pegar a minha vizinha, que eu ajudo a comunidade e ao mesmo tempo protejo o planeta ou ajudo a não ferrar o planeta de vez, né? Porque já estamos ferrados. De alguma forma. Aí outro sinal que a gente percebe são as relações intuitivas. Como assim? A gente tem a tecnologia, né? A gente tem celulares, a gente tem iPads, a gente tem blá, 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 blá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma complicação de usá-los que é muito forte, né? Ou seja, a gente fica mudando de device o tempo todo, a gente não se atenta à tecnologia por trás daquilo, e a gente tem um paradoxo de escolhas muito grande. Ou seja, o que não falta são escolhas, e isso paralisa a gente nas nossas escolhas. Eu, sinceramente, não acho que uma pasta de dente tenha que ter 336 variações para você poder escolher. É só uma pasta de dentes, né? Mas, assim, alguém falou que é legal você ter 36 pastas de dentes. É uma percepção equivocada de inovação, uma percepção equivocada de abundância que paralisa a gente. E as relações intuitivas são justamente isso. É como quebrar esse sistema vicioso, esse sistema que é até mesmo perverso, e como a gente pode fazer alguma coisa relevante. Quanto mais é melhor, ou seja, menos é mais? Bom, talvez não sejam essas perguntas, né? A quantidade de escolhas a serem feitas pelas pessoas tornou a relação delas com o consumo tóxica, né? A gente está se intoxicando de coisas que não necessariamente deveriam acontecer. As empresas, claro, né, elas têm uma parte de culpa, mas a gente também, por querer mais, mas ao mesmo tempo não saber que a gente não precisa, né? A simplicidade, funcionalidade e influência vão ser atributos não só necessários, mas vão ser não só desejáveis, mas necessários, né? A gente não consegue navegar nesse mar de escolhas que a gente tem. Não há Google que dê conta das escolhas que a gente tem disponível. E a outra coisa a gente tem tecnologia, ela é complexa, mas ela está se transformando em alguma coisa para facilitar um pouco mais a vida da gente, né? E tem alguns exemplos muito legais nesse sentido. Quando a gente fala de relações mais intuitivas, a gente começa a perceber sistemas que ajudam a gente a escolher mais rápido e escolher melhor baseado em quem nós somos. Claro, isso aqui ainda é teste, está no Japão há algum tempo, em muito pouco tempo, mas é uma leitura humana, ou seja, você chega perto dessa máquina, ela te lê, ela percebe se você é homem, se você é mulher, e ela te passa alguns produtos que sejam ou mais apropriados para você ou que tenham mais a ver com você. É muito beta isso aqui, mas é uma abordagem interessante de eu me aproximar de alguma coisa, de já ter alguma coisa disponível e eu não ter que ficar paralisado tentando escolher alguma coisa. Tá? Isso eu chamei de leitura humana, que a máquina chama-se Akuri. Ou Akuri, não sei, depende da pronúncia lá no Japão. Outra coisa é a simplicidade deliberada. Eu tenho que ser simples, tudo que eu fizer tem que ser simples. Tem 2 exemplos muito bacanas. Um é uma plataforma, que é o Kindle, que na verdade é uma grande plataforma muito simples. A mesma coisa que você vê no computador, você vê no iPad, você vê no telefone, você vê aonde você quer. E é uma coisa só para todos os sistemas, né? Então, assim, a Kindle se adaptou àquilo que você tem. Ele não tentou fazer que você aprendesse alguma coisa que você não tem a menor vontade de aprender. Isso é muito legal neles. E a outra coisa é assim, telefones celulares, né? Cheio de recursos, cheio de coisas. E tem uma empresa chamada Punkt,
que ela faz um telefone que só liga e tem um visor e está tudo certo, né? Não é aquele Panasonic que se você compra na sua casa, tem 1000 teclas, você aperta todas erradas e programa tudo. Eles não. Você pega, liga e está tudo certo. É a simplicidade deliberada, né? É intencionalmente simples. E a outra coisa é a arquitetura de escolha. É um conceito que nós que trabalhamos com internet, a gente tem muito claro como é que a gente faz uma arquitetura de escolhas que seja mais fácil para as pessoas poderem escolher melhor. Quem está fazendo isso muito bem é o Sainsbury, lá na Inglaterra. Tudo bem, eu acabei de falar mal dele, mas isso ele está fazendo de bom, que é justamente poder ajudar as pessoas a escolherem melhor a partir do preço, né? Então, você tem um celular, você pode chegar em frente a um corredor, colocar o seu celular, o seu smartphone no caso, né? Porque, enfim, você precisa de um pouco mais de capacidade de processamento, e você vê quais são as ofertas mais apropriadas para você a partir do seu perfil que você tenha no Sainsbury. Outra coisa que eles fazem muito legal é um serviço de cupom. Você não tem celular, mas você não perde a oportunidade de ter escolhas mais apropriadas para o seu perfil. Então, você tem cuponagem, né? Você faz uma compra, ele vai no banco de dados, lê quem você é, lê o que você comprou e te dá uma escolha. A próxima compra você vai ter 50% de desconto na ameixa, na pera, no shampoo, enfim, no que você precisar, eles têm. Claro, Sainsbury tem uma marca própria, então eles privilegiam a marca própria deles. Mas é uma sacada bem interessante, onde o valor é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Aí, a gente passa para o revivalismo, né? Que, na verdade, é redescobrindo o humano em termos de hiperconexão. Tem uma expressão muito engraçada que é assim, social not working, né? A gente fala de social networking, mas o social not working, né? A gente é meio escravo de Facebook, de Twitter, de Orkut, porque não, alguns têm. Eu não tenho, mas alguns têm. Até gostaria de ter Orkut para ver como é que ele ficou novo, mas enfim. E o revivalismo é justamente a gente poder tirar a tecnologia um pouco da frente, desculpa, e focar um pouco mais no humano. O que a gente tem, né? É o passado se tornando uma maneira que as pessoas têm encontrado de reconectar com o humano é buscar o passado. Um refúgio que você vai para poder fugir das turbulências que a gente tem hoje em dia. Outra coisa, você voltando ao passado, você descobre algumas coisas muito legais. Então tem um revival de antigos hábitos, fórmulas, modos e tecnologias, que pode ser interpretado como uma resposta a essa onipresença de tecnologia ao nosso redor. E a outra coisa é uma clara intenção de quanto mais humano, maior pode ser a relevância, né? Não é a tecnologia sendo intermediária da gente, mas somos nós mesmos procurando alguma coisa que a gente possa se espelhar. Então, tem alguns exemplos, que é a arqueologia de sabores, por exemplo, que é uma coisa muito interessante. Tem uma microdestilaria na Inglaterra chamada Sipsmith, que eles são bem pequenininhos e o foco deles é gin. Os caras são tarados por gin e resolveram trazer de volta algumas receitas que estavam perdidas. Então, eles fazem um trabalho de arqueologia de receitas antigas em algumas comunidades da Inglaterra, em algumas cidades ou em alguns lugares mais específicos e trazem esses sabores, né? E, inclusive, até mesmo quando você vê esse galão aí do lado, esse galão é uma maneira de tomar gin antigo, né? Que era um galão, você vai lá, coloca o copo e toma o seu gin. É muito interessante e é todo manual, é todo feito à mão. A pesquisa de ervas, a pesquisa de coisas, é tudo feito com as mãos. E é bem interessante. A outra coisa que eu achei muito interessante é Art in the Age of Reproduction. É um ateliê de ideias. Os caras resolveram resgatar uma coisa chamada Beer Root, que é uma cerveja, que é um refrigerante, na verdade, é uma coisa horrível nos Estados Unidos, que eles bebem, parece uma coisa... É um melado meio vinagroso, enfim. As pessoas tomam aquilo, legal, bacana, a gente toma cachaça, tá tudo certo. E antes da lei seca, ele era altamente alcoólico, tipo 80% de teor alcoólico. Eles voltaram, sumiu dos Estados Unidos o Beer Root, o Root Beer, com alcoólico alto. Então eles trouxeram de volta isso e deram uma bagagem toda especial para isso. Então agora você pode tomar cerveja como os seus tataravós tomavam. É um revival também de sabores antigos. Outra coisa, tem uma nova onda de artesãos. Eu ia falar sobre uma nova onda de fazendeiros, né, que as pessoas estão voltando um pouco mais pro campo, né, tentando viver da sua terra. E agora tem também artesãos, ou seja, são pessoas que tentam, de alguma forma, levar essa coisa feita à mão um pouco mais a sério. Tem dois exemplos aqui, que é a Denham e a Grain & Graham.
que são pessoas que dão mais ênfase a esses caras. E uma bicicletaria que faz bicicletas de acordo com peças antigas. Tudo que eles fazem é peças antigas, mas só que eles têm uma mecânica, os mecânicos que estão por trás disso são pessoas que têm alguma situação social complicada. Eles estão meio que fora do esquema social e eles tentam reintegrar essas pessoas à sociedade inglesa. E aí, assim, o que a gente vê, né, a gente tem uma necessidade também de mudar a forma como a gente vê o mundo, né? Isso para mim está muito claro. Tem algumas lições que ficam para a gente e que não é reagir ou antecipar o futuro que importa, é fazer alguma coisa aqui no presente. E que é a integralidade, né? Que é um novo conceito que está surgindo e que ajuda a gente a ter um novo caminho. Na verdade, quem trouxe isso é uma... não eu. É uma empresa que trouxe isso, a Inexplorato, que eles fazem um trabalho de curadoria de conhecimento, e eles fizeram uma confraria de conhecimento baseado no futuro de 10 anos atrás, que era justamente a gente analisar e criticar tudo aquilo que propunham em relação ao futuro e que não aconteceu ou que saiu de uma maneira absurdamente torta, ou então absolutamente boba. Alguns exemplos, né? Que era Brand Experience, sustentabilidade e saudabilidade. O que aconteceu com isso? As marcas tornaram-se emo, né? Ou seja, tem aquela coisa de felicidade, tenta promover felicidade, tenta promover bem-estar de uma forma piegas e até melosa e bem chatinha, né? Bem comercial de família feliz. Ou seja, é muito argumento e pouca prática. E tem uma certa desconexão no entendimento da realidade, ou seja, o que a gente vê não é uma visão idealizada do mundo, e o que a gente percebe é que o conceito aspiracional se tornou uma mentira absurda. Ninguém acredita naquilo, né? Então, e é justamente sobre isso que eles falavam. A integralidade, na verdade, é um resgate numa visão de relações que a gente tem com o mundo. Quando a gente veio para a modernidade, a gente perdeu um pouco a visão do todo. Então, a gente se tornou, basicamente, pessoas, entre aspas, consumidores, que a gente perdeu contato com o todo. A gente não se vê como parte de um todo. A gente vê o ser humano que tem alguns privilégios e alguns benefícios. E não somos e a gente nunca vai ser espaço autônomo. A gente pertence ao sistema. A integralidade é justamente isso. É trazer uma percepção de relação e de sistema entre as pessoas. Entre nós mesmos, na cadeia que a gente percebe, ter um credo, principalmente crer nele e ainda assim ser crível. Tá? Alguns exemplos. A gente tem M&S, que quer ser a empresa mais sustentável daqui a 10 anos. Né? Toda a cadeia deles, todos os fornecedores têm que seguir as regras que eles estão impondo. Da mesma maneira, a Michelle Obama fez isso no Let's Move. O que é esse Let's Move? É você pegar uma parte, ela obriga o sistema já estabelecido a trazer para dentro da ideia dela. Resultado disso, o Walmart, em todas as lojas nas pequenas cidades, são obrigados a vender, o Walmart fez isso por conta própria, a vender produtos que sejam vendidos naquela comunidade. Ou seja, traz a percepção de comunidade também para dentro de um sistema maior e varejista. E a outra coisa é Skillshare, que detona a maneira como a gente aprende. Os caras, todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo sabe alguma coisa bem. Então, é essa troca. Pessoas que querem aprender alguma coisa que você sabe e você aprender com pessoas que também sabem alguma coisa que você não sabe. Escola para quê nesse sentido? Na verdade, o cara está fazendo uma provocação, ele não está propondo que o sistema educacional deixe de existir. Mas é uma maneira de ver as coisas. Ou seja, 5 conselhos. O mundo pede rupturas, não revisões, muito menos upgrades. Ninguém precisa de uma pasta dental nova. Transparência é asset básico, é o mínimo que você tem que ser transparente. Mas, por favor, se deixa claro que você está fazendo alguma coisa boa pelas pessoas, pela comunidade e pelo sistema que você vive. Acredita em algo, ou seja, buscar algum caminho para seguir, porque todo mundo está precisando de saber todo mundo está precisando de um caminho para seguir e acreditar em alguma coisa. Não custa você ser o porta-voz disso, né? Outra coisa é simplicidade, fluência, conexão e humanidade viraram verbos, não é atributo que você vai usar na sua comunicação, você tem que ser isso. E a outra coisa seja o ponto de partida de mudanças significativas. Marcas relevantes, elas orquestram, criam e mantêm sistemas. E principalmente, ela mantém relações. Tá? É isso, boa sorte para a gente, que eu também estou na luta, e vamos aí ver se a gente consegue fazer do mundo um lugar, pelo menos, não tão pior do que já está. Obrigado.